Boa tarde, meus queridos ouvintes. Bem-vindo ao programa Acredite ou Não. Eu sou Breno Rocha e ao meu lado está ela, a poderosíssima Cauã Brenda. Olá, meu caro Breno. Olá, ouvintes. Estamos sintonizados na frequência 12.5 da Rádio Einstein News. Agora são exatamente 15h05 e está fazendo 27 graus em São Paulo, mas que calor! Nem me fale. Bom, ligue para nós ou mande o seu WhatsApp para o número 940028922 e participe conosco. Lembrando que hoje teremos uma programação especial, não é mesmo, Cal? Parece que é isso mesmo. Hoje teremos a estreia da novela O Outro Lado do Leito 309. Olha que nome poderoso. Eu já estou mega curiosa. Eu também, além de curioso, eu estou super ansioso para a estreia dessa novela, que por sinal foi a mais comentada durante a semana pelos nossos ouvintes. Como todos já sabem, a novela começará às 17h, daqui a pouquinho, então fiquem ligados na nossa rádio. A história de hoje foi elaborada por uma turma do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Olha que chique! Ah, eles são incríveis. Mas antes da estreia da novela, teremos uma entrevista com os escritores, intérpretes e com os diretores. Será maravilhoso, não percam! Eu mesmo não vou perder. Bom, vamos agora com as notícias do Brasil e do mundo com o nosso repórter, que, em respeito ao isolamento social, está de home office. É com você, Lucas. Boa tarde a todos da Rádio Einstein News, boa tarde, Cauana, boa tarde, Breno. Pois é, gente, eu tô aqui em casa, respeitando o isolamento social, aguardando ansiosamente pela normalidade, né? Mas, bom, estamos com uma ouvinte, a Isabel, aqui no telefone, e ela vai nos contar como é que tá essa questão do isolamento, né? E vamos passar para ela, saber como é que tá. Boa tarde, Isabel, como que você tá? Boa tarde, estou bem. Que bom, e me fala, Isabel, como é que tá o isolamento, como é que você está enfrentando tudo isso? Então, eu estou saindo somente quando é necessário mesmo, sabe? Para ir no mercado, farmácia, utilizando máscara, fazendo a higiene rigorosa das mãos antes de sair e após. Inclusive aqui no supermercado, eles colocaram algum gel para os clientes, né? Que isso é uma coisa satisfatória que eles fizeram, né? Sim, mas tem algum caso próximo a você ou o seu bairro está tudo mais tranquilo? Não, no meu bairro, por enquanto, anda muito tranquilo, graças a Deus, né? Eu estou realizando muitas tarefas em casa, né? Muito sensibilizada com o que está acontecendo no país, mas eu tenho fé que tudo irá passar. Perfeito, nós também esperamos isso. E é isso, continua na nossa audiência, tá bom? Mais tarde nós vamos ter mais algumas novidades e muito obrigado pela sua participação. Ok, obrigada. Tchau, tchau, Isa. Tchau. Bom, falamos com a nossa ouvinte e vamos agora com as principais notícias do dia. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira o mais recente balanço dos casos de corona no Brasil. Estes são os números: 3.670 mortes e 52.995 casos confirmados. Lembrando que a melhor maneira de prevenção é o isolamento. Mas agora vamos com a Pamela, que está no novo hospital de campanha no estádio do Pacaembu. É com você, Pamela. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós estamos aqui diretamente do Hospital do Pacaembu. Aqui é um hospital campanha, criado somente para atender pacientes que estão contaminados pelo vírus ou com suspeita de estarem contaminados pelo vírus Covid-19. Esses pacientes, eles chegam até o hospital somente de ambulância e recebem toda uma assistência. Hoje vamos conversar um pouquinho com a Vanessa. A Vanessa ela é uma auxiliar de enfermagem, foi contratada para trabalhar aqui no Hospital do Pacaembu. Vanessa, fala um pouco pra gente de como está sendo essa sua rotina aqui no hospital, a sua demanda de trabalho, a sua assistência com o paciente. Boa tarde, Pamela. Olha, a rotina é bem puxada e a demanda tem sido grande.
A assistência ao paciente é 100%, somos empáticos, estamos fazendo o nosso melhor para uma melhora desse paciente. É muito gratificante poder estar na linha de frente, cuidando com carinho de cada um deles, pois aqui somos a família que eles têm. E poder ver eles sorrindo e chegarem em um plantão e saber que eles foram de alta me alegra muito, pois isso me traz a esperança de que estamos fazendo o nosso melhor e que tudo isso logo vai passar. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação aqui conosco. Nós da Rádio Einstein News agradecemos a vocês, profissionais da área da saúde, profissionais da área da limpeza e tantos outros profissionais que estão conosco no combate ao vírus. Ficamos agora com a nossa programação na rádio, juntamente com Breno e Cauana. Vocês ouviram as novas notícias acerca do Brasil e do mundo sobre a pandemia do coronavírus. Parece que a situação está realmente muito complicada e a gente aqui da rádio pedimos a vocês ouvintes que permaneçam em suas casas e se forem sair não se esqueçam de se proteger, por favor. Por enquanto é isso e agora o que teremos, minha querida Cal? Vamos agora com a participação de um dos nossos ouvintes que nos mandou o seu WhatsApp e contando um pouco como é que está essa sua quarentena. Olá, Rádio Einstein News! Cauana e Breno, um super beijo pra vocês. Eu realmente amo ver vocês, gente. Vocês não têm ideia. Tô até emocionada. Bom, pessoal, por aqui nós temos cumprido a quarentena. Então, nós saímos de casa somente para fazer as atividades que são essenciais no momento, que é ir ao mercado, farmácia. E sempre quando a gente sai de casa, a gente se preocupa, né, em usar máscaras, levar o álcool em gel, quando a gente encontra, né, porque tá difícil encontrar o álcool em gel. Mas a gente se vira como pode, a gente pega um pouquinho emprestado com a vizinha, o importante mesmo é lavar as mãos, nem que seja com água e sabão, né, pessoal? Então, a gente também se preocupa em estabelecer o distanciamento de pelo menos 1 metro quando nós estamos em filas, o que é bem importante. A gente tem ficado horrorizado com as novas notícias sobre o coronavírus, mas a gente tenta não pensar no distanciamento em si, então na saudade que a gente sente da nossa família, dos nossos amigos. E a gente tenta pensar realmente em praticar o bem. E a gente sabe que se cada um fizer a sua parte, isso vai acabar logo. Então, pessoal, se cuida, se proteja, não só vocês, mas todos ao seu redor. E pra gente dar uma esparecida na mente, eu quero pedir a música Take On Me do A-ha. Tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!
Uma música explosivíssima, minha cara! É verdade. E agora, voltando ao assunto da novela, separamos um momento para entender e ter uma breve introdução com as pessoas que participaram da construção desse espetáculo. Mas antes teremos um breve intervalo, não saia daí. Olá, ouvintes da Rádio Einstein News. Nesse momento de pandemia, sabemos que o principal meio de prevenção que encontramos é a higienização perfeita das nossas mãos. Então, nós da Drogaria Euro 3T, com o compromisso de cuidar de você e de sua família, preparamos um cupom de desconto de 10% nas compras de álcool em gel. Para adquirir o seu, acesse o site www.drogariaeuro3t.com.br ou então ligue no 0800 4002 8922. Continuando aqui comigo, hoje eu trouxe a infectologista Carolina para ensinar você a como higienizar perfeitamente as suas mãos. Boa tarde, ouvintes! Vamos aprender como realizar a higiene das mãos de maneira correta? Iniciaremos com a retirada de anéis e pulseiras. Coloque nas palmas das mãos um pouco de álcool em gel. Friccione as palmas das mãos entre si. Agora, friccione a palma da mão direita no dorso da palma da mão esquerda, com os dedos entrelaçados e vice-versa. Com a palma da mão esquerda, faça movimentos circulares no polegar direito. Repita o mesmo movimento no polegar esquerdo. Friccione as pontas dos dedos nas palmas das mãos. Não esqueça de realizar esse movimento nas duas mãos. Finalizaremos com a fricção das palmas das mãos nos punhos, com movimentos circulares. É importante lembrar que para uma higiene das mãos perfeita, é necessário que esse processo ocorra num tempo de 20 a 30 segundos. Com a nossa programação e sem mais delongas vamos acompanhar a coletiva de lançamento da novela que a nossa repórter Ingrid Gleice acompanhou com exclusividade. É isso mesmo, Cauana. Nós estamos aqui com exclusividade cobrindo esse grande evento, essa grande inauguração. Em breve nós estaremos ao vivo com as criadoras deste grande trabalho. Aguardem! Eu sou a Ingrid Gleice, da Rádio Einstein News, e gostaria de fazer uma pergunta para as criadoras da história. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para o desenvolvimento da história e elaboração desse grande trabalho? Essa história nos foi proposta durante uma aula de empreendedorismo, de maneira que 39 alunos teriam que participar dessa construção. Nesse momento, nosso primeiro pensamento foi em quantos resultados diferentes poderiam surgir e se as ideias poderiam divergir. Mas de pronto, nós aceitamos a proposta. A partir da instrução da nossa mentora, nós nos dividimos em 3 grupos, começando 3 histórias diferentes, de forma que todas as histórias seriam passadas por todos os grupos e ela seria construída em conjunto. Complementando o que a Mariana disse, realmente deu muito certo. E escrevemos a partir disso um pequeno esboço do que viria a ser a atual e inovadora novela. Nossos maiores desafios como roteiristas dessa história foi incorporar nesse esboço, de maneira completa e emocionante, mais detalhes. Tudo isso sem perder aquela essência já existente que foi elaborada pelos 39 participantes. Adicionamos personagens, momentos e muita emoção. Cada momento e ato representado ao decorrer dessa narração se fará presente um pouquinho das 39 pessoas. Estamos ansiosos para que todos gostem e se surpreendam. É verdade, estamos ansiosos. Vamos agora ao próximo entrevistador. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jones, eu falo ao vivo da Rádio Instituto Eurofarma. E a minha pergunta vai para os diretores, Aline e Henrique. Eu andei lendo um pouco sobre vocês e vi que vocês têm muitas divergências quando trabalham juntos, né? Eu queria saber como foi para vocês atuarem em mais essa juntos, né? Agora numa direção de radionovela. E queria também saber como foi para vocês dividirem aí as tarefas entre elenco, atores e tudo mais.
incisiva essa sua pergunta. Realmente, existe entre nós essa divergência de ideias e pensamentos e, como mencionado, não sendo entre nós um problema, acabou agregando e trazendo bons frutos, dos quais muitos de vocês irão saborear. As divergências nos levaram a conflitos que foram necessários para o bom andamento de mais esse trabalho. E é importante ressaltar que o respeito sempre existiu entre nós. E o fato de nos respeitarmos favoreceu bastante para um resultado positivo e satisfatório para ambos, pois trazemos em mente a todo tempo qual o nosso objetivo, e isso nos manteve juntos. Descobrimos também que os nossos embates são resultado de uma personalidade parecida, onde o espírito de competição que existe em nós é ativado a cada projeto que abraçamos. Ele me desafia e me edifica enquanto pessoa. E confesso que continuará sendo uma honra para mim estar com ele em outros momentos como esse. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela pergunta, Jones. Bom, a Aline resumiu muito bem o que é a nossa relação. Realmente há choque de ideias, mas elas sempre foram abordadas e discutidas com muito respeito entre nós. Eu até confesso que no início a proposta de dividirmos esse cargo me deixou um pouco receoso, mas não é novidade nenhuma trabalhar com ela. Estamos até nos acostumando com o fato de que há sempre algo novo para apresentarmos um para o outro. E por isso nos lançamos em mais esse desafio. É importante lembrar que sempre tivemos uma terceira e quarta opinião, que ajuda muito na tomada de decisão. Ora das meninas do roteiro, ora o pessoal do elenco, que inclusive enriqueceram muito o nosso trabalho em relação àquilo que nós tínhamos como base. Então, fundamentamos nossas decisões no que era bom para o trabalho, não o que era bom para o Henrique ou o que era bom para a Aline. E pensando em diminuir a intensidade dos conflitos, acabamos por dividir tarefas e atribuir responsabilidades entre aqueles dos quais nós ficamos responsáveis. No caso da Aline, o elenco da novela e no meu caso, o elenco da rádio. Sempre mantendo contato e repassando o que estava sendo feito com aqueles que nós estávamos direcionando. E esse diálogo constante nos manteve sempre em harmonia durante todo o processo até que chegasse ao que temos para apresentar hoje para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Que trabalho maravilhoso! Mas temos mais uma entrevista, vamos lá? Boa tarde a todos. Sou Kessia Patrícia, da Rádio Euro FM. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para estes incríveis atores, Andressa Thalita e Misael de Souza. Começando pela senhora Andressa. Como foi a experiência de viver uma personagem tão intensa como Poliana? E qual o seu sentimento em relação a tudo o que a jovem passou? Boa tarde, Kessia. Boa tarde, pessoal. Então, foi uma mistura de sentimentos. Eu senti medo, vergonha, até mesmo por ouvir dos meus colegas que eu não falo, e sim choro. Mas feliz exatamente pelo fato de me identificar com a personagem, pois há momentos que ela é carinhosa, às vezes ela é ríspida, às vezes ela se questiona. Então, eu senti como se realmente fosse a Andressa vivenciando toda aquela situação. No momento das gravações, eu tive inúmeras distrações. Eram latidos, motocicletas, interrupções de vizinhos, e lá ia eu reiniciar os áudios de novo. Até as tentativas em gravar de madrugada falharam, porque eu estava com voz de sono. Mas foi muito bom, foi tudo muito intenso e muito verdadeiro para mim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gostaria de agradecer pela confiança de me permitirem fazer esse papel. Muito obrigada a todos. Minha pergunta para o senhor Misael. Sua experiência com as belas atitudes do profissional Guilherme trouxe algo para sua vida pessoal? No lugar dele, faria algo diferente? Boa tarde. Interpretar o Guilherme foi interessante. No começo eu achei que seria uma coisa mais difícil, mais complexa. Mas ao fechar os olhos e começar a gravar, era como se eu estivesse lá, cuidando da Poliana. Eu posso dizer que o Guilherme tem características e ações inovadoras, únicas, que faz toda a diferença. Ele dá importância aos mínimos detalhes e com as ações dele é possível identificar que tem paixão em servir, em cuidar. Sinceramente, eu aprendi muito com ele. Como pessoa, ele conseguiu se colocar no lugar dela, realizando um cuidado humanizado e empático. Uma professora um dia falou que, para você ser um bom profissional, você deve ser 100%, ter conhecimentos e habilidades. Mas, para você ser um ótimo profissional,
você tem que atingir os 150%, que além dessas duas características, também deve ter atitudes, e isso que faz com que o cuidado do Guilherme fosse diferente. Ele foi além do que foi proposto a ele, e teve uma atitude inovadora. Ele pensou fora da caixa. Particularmente, eu desejo me espelhar nas ações do Guilherme, e não faria nada de diferente que ele fez. Eu amei esses atores, são sensacionais. Temos mais uma entrevista. Boa tarde a todos, sou Márcia Caroline da Euro FM e gostaria de fazer 2 perguntas, uma para Tainá e outra para Nara. Tainá, o título O Outro Lado do Leito 309 é um título que nos dá um certo suspense, por sinal. Como surgiu a ideia deste título? Boa tarde, Márcia. Ótima pergunta. Quando os roteiristas escreveram a história, a equipe ficou curiosa, porque vários títulos poderiam se enquadrar. Tanto que houve, na verdade, essa dúvida em relação aos roteiristas de qual título colocar. Até surgiu a ideia de colocarmos Poliana, mas desta forma daríamos ênfase a uma personagem, quando na verdade a história dele é de Guilherme. Então surgiu a ideia de 309 e a ideia de Do Outro Lado do Leito. Alguns deram a ideia de fazermos a junção, o que ficou ótimo, porque Guilherme, apesar da cobrança devido ao seu trabalho, conseguiu enxergar alguém naquele local, naquele leito. Ele se colocou do outro lado para poder dar suporte a Poliana e tentar enxergar o que ela estava sentindo, para poder dizer a ela, dar aquele conselho no caso. O leito 309 foi para ilustrar o local que ela reaprendeu a viver e ter sede pela vida. Por isso que a equipe consagrou este título como favorito, porque nele estaríamos representando as duas personagens, o momento em que uma, a chama de cuidar, reacendeu, e a outra, a chama de viver. Nara, no momento em que as pessoas receberam o convite, como ficou a expectativa de vocês em relação ao título em destaque? Oi, Márcia. Por se tratar de um convite onde fala para participar de uma radionovela, de certa forma traz uma curiosidade. E quando confeccionamos os convites, pensamos em cada detalhe que fizesse relembrar esta época. Então, aguardamos ansiosamente. Espero que os convidados tenham gostado do convite. Para, eu estou em êxtase! Olha, eu fiquei arrepiado somente pelas inscrições, minha cara Cauana. E eu já sou apaixonadíssima por esse ator, mas nessa novela ele tá fazendo um trabalho muito maravilhoso. Ah, eu gostei da Poliana, de verdade. Bom, ó, tô até arrepiado até agora, mas me fale, quantos minutos ainda falta? Teremos mais 1 minuto de intervalo, é rapidinho, mas estaremos iniciando a tão esperada novela. Permaneçam conosco, que ao final buscaremos a opinião dos nossos queridos ouvintes. Boa tarde! Desde o dia 16 de abril se iniciou a segunda fase da campanha de vacinação da gripe. Você, caminhoneiros, indígenas, doentes crônicos, motorista de transporte coletivo e funcionários do sistema prisional já podem receber a sua imunização na UBS mais próxima da sua residência. Lembrando, a vacinação é importante e a sua saúde também. Lembrando que a terceira etapa começa no dia 9 de maio para professores, crianças, gestantes, puérperas, adultos e pessoas com deficiência. E a boa notícia é que não precisará nem sair do carro para ser vacinado. É isso mesmo, a Prefeitura está realizando a campanha Parada para a Vacina, onde o objetivo é não deixar o público exposto ao novo coronavírus. As vacinações acontecerão sempre das 9 às 15, de segunda a sexta-feira. É preciso levar documentos de identificação e carteira de vacinação. Voltamos! A
Acomode-se em um lugar confortável, pegue algo para beber, permaneçam ligadinhos conosco que acompanha essa esplêndida narração. Com vocês, O Outro Lado do Leito, 309. A vida é uma condição biológica e sociocultural baseada nos pilares da existência. Todas as formas de vida coexistem e vivem entre si. E o que distingue nós, humanos, de outras formas de vida está na própria semântica da palavra humano, acarretando assim o conceito de humanidade, algo que nossa espécie como um todo preza, pois é o que nos diferencia de outras formas de vida. Essa manifestação está presente em todos os lugares, desde os mais benevolentes até mesmo os mais hostis e enfermos, como um leito de hospital. Muitas vezes subjugados por estereótipos e perspectivas errôneas. Dentro dessas condições e situações apresentadas pela vida, a turma 3T Euro, como um único grupo, elaborou a seguinte apresentação para a conclusão da disciplina de empreendedorismo, ministrada pela professora Paula de Brito. Nesta apresentação, os personagens envolvidos ilustrarão o mais profundo e íntimo de um ser humano ao testemunhar destinos e desfechos. O conflito de sensações, sentimentos, um aglomerado de conflitos internos e a luta para salvar uma vida humana. Um elemento único, limitado e irreversível, onde seus registros se alastrarão pela história e transmitirão sabedoria. Agradecemos a presença de todos os ouvintes e desejamos a todos um ótimo espetáculo. Ato 1. Contemplando um sonho. A noite se revelava misteriosa e extraordinária para uma jovem que acabara de completar os seus 25 anos de vida. Uma mulher no auge de sua mocidade, esbelta, que esbanjava sorrisos ao adentrar no local onde contemplaria sua formatura, a realização de um sonho. Recebendo o primeiro diploma que valida os investimentos em tempo e estudo durante anos. Seus olhos brilharam ao vislumbrar aquele grande salão ornamentado para recebê-la e receber também seus amigos e entes amados. A noite seria intocável. Será que é isso que farei por toda a minha vida? Como cheguei a esse momento? Tudo que abri mão, as horas de sono mal dormidas, a distância até a faculdade e os finais de semana de estudo. Esse é, por certo, o meu propósito. Afinal, o essencial é invisível aos olhos. E é isso que agora me faz feliz. Pensou Poliana. Poliana adentra o salão com feição maravilhada, porém um discreto nervosismo, ilustrado em uma gotícula de suor em sua testa e as mãos gélidas. Algo normal para alguém que estivesse prestes a se formar, após anos de dedicação. Cumprimenta e abraça amigos e familiares. Amigos, família, fico imensamente feliz que puderam estar presentes neste momento tão especial. Eu agradeço igualmente a todos. Eu confesso que estou um pouco nervosa, mas estamos todos aqui, certo?
dizia Poliana enquanto os abraçava. Logo após, todos se dispersam e a bela jovem adentra na recepção da festa. Durante a recepção da festa, após a colação, Poliana notou algo de errado em seu corpo. Enquanto atravessava aquele grande salão, sentiu sobre si um grande peso, como se o mundo estivesse rente às suas costas. Um grande cansaço recaiu sobre si, e a visão tornou-se escurecida. Até que uma parestesia abrupta tomou conta de seus braços e pernas, iniciando-se assim sua desventura. Poliana, com feição aflita, senta-se e repousa sobre seu rosto. Não deve ser nada. Creio que fiquei muito ansiosa esta noite. Aliás, lutei tanto e consegui o que eu tanto sonhava: me formar. Amanhã procuro um médico. Pensou Poliana. Ato 2. O diagnóstico. Os sintomas inesperados culminaram em uma longa conversa com a médica e em uma série de exames neurológicos e de imagem. Houve a exclusão de outras patologias suspeitas. Os exames e um histórico familiar relatado já determinavam um possível diagnóstico. Poliana fitava uma flor sobre a mesa do consultório durante a conversa com a médica, enquanto um turbilhão de sentimentos e pensamentos a atingiam. Por que comigo? O que fiz de errado? Vou morrer? Não deve ser nada. A dificuldade para definir um diagnóstico foi porque não conseguiram descobrir o que está acontecendo comigo. Estou bem. Não há nada de errado. Pensou Poliana. Poliana, o nosso sistema imunológico tem como origem a medula óssea presente em alguns ossos ao longo do nosso corpo, como por exemplo o fêmur, o externo e a bacia. Nesses locais são fabricados os glóbulos vermelhos, células que transportam o oxigênio e o gás carbônico, as plaquetas, responsáveis pela coagulação, e os glóbulos brancos, que fazem a nossa defesa. Os glóbulos brancos também são denominados leucócitos, e a patologia da senhora está associada dentre os vários tipos de leucócitos, os linfócitos T e B. Poliana, ansiosa por saber o que estava acontecendo, interrompe a médica em uma pergunta decisiva. Desculpe, mas não entendo nada do que você está me dizendo. Com uma voz já alterada, sem mais conseguir ocultar os sentimentos que insistiram em assombrá-la, fez a pergunta bruscamente. Eu só quero saber o que eu tenho. Poderia me dizer de uma vez que eu tenho? Por meio dos exames, está confirmado que a senhora tem esclerose múltipla. Meu Deus! Atordoada e confusa, incerta sobre seu futuro, sobre até mesmo a gravidade dos fatos, Poliana cambaleando se retira do consultório, buscando aliviar a pressão exercida por toda a atenção do diagnóstico. Nem sequer sabia o que procurava ou por que procurava. Seu ser inquieto apenas necessitava de uma saída, ar puro, qualquer meio de respirar e expelir a ansiedade e o mal-estar. Ato 3. Negação. Os primeiros sintomas da doença não foram tão intensos quanto a indignação que a afundou em um estado profundo de melancolia e negação. Inclusive, a trouxe para um leito de hospital, cuja relutância pelo tratamento levou a equipe de enfermagem a tomar medidas, as quais não obtiveram resultado satisfatório, pois a imposição do tratamento era retrucado com discursos pessimistas e céticos. Poliana, em lágrimas e desespero, insiste em dizer que a vida dela acabou. O drama é acompanhado pelos profissionais de saúde que tentam de todas as formas
explicar que o avanço da doença é progressivo e que cada caso é um caso. Infelizmente, os pensamentos que rondavam a jovem poderiam significar um prognóstico. Ela começara a viver as fases do próprio luto em vida. Estão errados. Eu estou bem. Foi apenas um erro no diagnóstico. Acho que devo refazer os exames. Estão todos errados. Eu sempre fiz as coisas de forma certa. Isso não iria acontecer comigo. Enquanto Poliana dava pouca importância para o momento presente, a equipe tão estimada tentava despertá-la do próprio terror. Senhora Poliana, estamos aqui para tratar a senhora. Daremos o nosso melhor. Quanto mais cedo iniciarmos os tratamentos, maiores os resultados. Poliana, isso é uma via de mão dupla. Nós estamos em nome de toda a equipe. Estendemos as mãos para assegurar um tratamento eficaz que traga retorno e que combata a sua condição clínica. Se não estender sua mão igualmente, não chegaremos a lugar algum. O que estiver ao nosso alcance faremos, mas a senhora também precisa acreditar e adotar os tratamentos. Por favor, Poliana, temos equipes e uma unidade avançada para o suporte e tratamento que você precisa. Eu estou aqui para lhe tratar, mas se você não está disposta a colaborar, não há nada que eu possa fazer. O tratamento irá controlar a atividade inflamatória da doença e proporcionará a você uma melhora acentuada de qualidade de vida e uma melhora dos sintomas causados pela doença. E quanto mais cedo começarmos, maior o resultado. E eu estou dizendo que temos que começar agora. Não pode ser. Isso não está acontecendo comigo. Poliana, irredutível, continua firme em sua inflexibilidade, deixando técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e todos da equipe multiprofissional em grande tensão. Ato 4. Anseios. Os esforços iniciais não obtiveram nenhum sucesso, e os excessos de negação de Poliana se transformavam em episódios de raiva. A indignação e insatisfação com seu diagnóstico levava muitas vezes ao questionamento sobre o porquê daquilo. Se ela merecia ou o que ela havia feito de errado. Eram questões retóricas feitas a si mesma. Sua mente se transformava em seu pior pesadelo. E a não adesão ao tratamento começava a evidenciar mais sinais e sintomas de seu quadro clínico. Após alguns meses, Poliana passou a fadigar fácil. Uma dor latente começou em seus olhos. Cada movimento passou a exigir mais de si, e parestesias, que antes eram esporádicas, passaram a fazer parte do seu cotidiano, assim como os anseios e o pessimismo. Fim do 4º ato. Ato 5. Afazeres e devaneios. Em algum corredor não muito distante do quarto onde Poliana estava, Guilherme, um jovem técnico de enfermagem, de estatura média e semblante calmo, caminhava com uma certa pressa. Ele fitava seus próprios pés e pensava em todas as tarefas que precisavam ser feitas enquanto andava. Leves devaneios o atingiam. Guilherme adentra no corredor em passos largos e assertivos. Sua face baixa e descontraída demonstra estar pensativo. Os dias têm sido tão corridos, pacientes cada vez mais complexos. Mal tenho tempo para almoçar. Aliás, o que será que teremos de bom hoje para o almoço? De qualquer forma, terei muito trabalho a fazer por enquanto. Pensava Guilherme. Guilherme respira fundo, esboça um leve sorriso e arqueia a sobrancelha antes de adentrar em algum quarto. Com licença. Guilherme não era o tipo de pessoa que por onde passava chamava a atenção. Pelo contrário, passava-se quase imperceptível em parte do tempo.
Era o tipo de pessoa que, embora fosse divertido e tivesse um bom relacionamento interpessoal, não se sentia à vontade para ser o centro das atenções. E se sentia bem em apenas estar presente. Se você precisar de alguma coisa, pode acionar a campainha. Com licença. Guilherme sai do quarto e se assenta em uma mesa onde começava a redigir anotações no prontuário eletrônico. Na sua frente, há um computador e alguns papéis espelhados ao lado. Papéis, relatórios, anotações. Parece que cada vez mais o trabalho se multiplica. Às vezes sinto que não presto uma assistência completa, por me sentir sobrecarregado em alguns momentos. Desde que me formei, prometi a mim mesmo que daria o meu melhor, e não seria mais um. Tantas noites em claro, de estudos, provas, deixando meus amigos e família de lado. Para hoje estar onde sempre sonhei. Não era assim que eu deveria me sentir. Pensava Guilherme. Guilherme franze a testa e suspira. Quando de repente, seus pensamentos são momentaneamente interrompidos. Vamos a um breve intervalo. Voltamos já! Oi, amiga, então, eu tô em dúvida de onde comprar o presente da minha mãe nessa quarentena. Tem alguma sugestão? Claro, amiga. Na loja que começa com Imperial e termina com Variedades. É verdade, lá no site da Imperial Variedades tem muitas opções, só marca boas e ótimos preços. Tem alguma dica para o presente? Ah, amiga, com certeza você vai achar algo legal lá. Tem calçados, acessórios, perfumes, cama, mesa, banho e você vai arrasar no presente. Presente para sua mãe, Imperial Variedade. Tudo em até 10 vezes sem juros e sem entrada. Peça no conforto da sua casa e o frete é por nossa conta. Entre no nosso site www.imperialvariedades.com.br e venha conferir. E agora voltamos com a radionovela. Guilherme. Olá, Natália. Respondeu surpreso, sendo subitamente retirado de seus próprios pensamentos. Distraído? Precisamos conversar. Gostaria que a partir do próximo plantão, você assumisse os cuidados integrais da paciente Poliana do quarto 309. Naquele momento, Guilherme não se preocupou com o trabalho que teria, tampouco com o fim do plantão que logo se aproximava. Guilherme, por um breve momento, sentiu-se novamente como aquele jovem garoto cheio de sonhos e esperança ao iniciar seu curso técnico. O motivo era incerto, mas seus pensamentos mais íntimos que o fizeram refletir acerca do seu próprio empenho o encheram de disposição, como um momento reflexivo que o trouxesse novas metas e entusiasmo. Ao sentir-se assim, seu cansaço, desânimo e até as preocupações se esvaíram em um piscar de olhos, dando espaço novamente ao seu vigor, pois ele sabia, cada paciente importava, cada vida era importante. Claro! Vamos repassar o plantão agora, e eu já irei pegar o prontuário dela para dar uma olhada. No próximo plantão, eu já ficarei com os cuidados integrais dela, tudo bem? Que bom poder contar com você. Respondeu com feição calma e um delicado sorriso. Essa profissão exige muito de mim. Me preparei, estudei e sei que é preciso mais do que técnica para atuar nesta profissão. Escolhi a enfermagem por amar vidas, por querer vê-las bem, não apenas em sua saúde física. Sei que eles precisam de mim e não irei deixar o desânimo me abater. Pensava Guilherme. Guilherme passa o plantão, recolhe suas coisas e segue rumo à sua casa com um ar esperançoso. Saindo do hospital, com sua bolsa nas costas, ele, com uma postura firme e cordial, se despede do porteiro local. No caminho para casa, Guilherme reflete sobre sua jornada, o quanto se esforçou pela profissão que ama, e por um momento sentiu-se bobo ao ver que, como qualquer pessoa, também desanimara.
Enquanto olhava pela janela do ônibus que pegava todos os dias para sua casa, percebeu que poderia se permitir sentir assim. Entretanto, havia algo que o diferenciava dos demais. Seu desejo em ser mais que um grande profissional. Ser humanizado. No dia seguinte, Guilherme adentra os corredores do hospital, de maneira diferente. Naquela tarde, Guilherme estava especialmente sentindo-se grato pelo dia. Recebeu um plantão com sua enfermeira e ouviu sobre o novo caso ao qual assumiria dali em diante. Surpreendeu-se com o diagnóstico incisivo de uma paciente tão jovem. Preocupou-se com o que encontraria ali. O destino lhe guardava uma grande surpresa. Fim do 5º ato. Ato 6. Leito 309. O jovem Guilherme abriu a porta do quarto 309. O olhar curioso, ágil e preciso do rapaz buscava a tão comentada paciente. Para sua surpresa, a mulher com quem se deparou ali naquele leito enfermo tinha traços doces e delicados. Traços que revelavam uma personalidade calma, por vez animada e bem diferente da expressão desenhada em seu rosto. Com licença. Boa tarde, Poliana. Meu nome é Guilherme, sou técnico de enfermagem e passarei esse plantão realizando os cuidados necessários da senhora. Como se sente agora? Bem. Isso é um bom sinal. Vou verificar os sinais vitais da senhora, disse enquanto higienizava as mãos. A resposta de Poliana foi uma aceno, consentindo. A curta resposta disse mais ao técnico do que 1000 palavras. Ela não estava a fim de conversar. Enquanto Guilherme verificava o diâmetro do braço da paciente, na busca pelo manguito certo para a aferição de uma pressão fidedigna, observava, ponderando se deveria tentar se aproximar mais uma vez da paciente ou não. Cuidar do paciente é uma coisa muito importante. Quando se estabelece uma comunicação eficaz, as coisas funcionam melhor e o tratamento apresenta resultados melhores. Mas ela não quer conversar. Poderia deixar ela se abrir com o tempo, ou poderia falar sobre algum outro assunto. Talvez sobre o clima. Pensou Guilherme. Está sentindo algum tipo de dor? Não. Apesar da linha tênue trabalhada na mente de Guilherme, ele não falou muito. Mas Poliana observava fixamente a janela. Parecia perdida em tantos pensamentos que Guilherme julgou incerto invadir seu espaço. Após a verificação da pressão arterial, os outros procedimentos foram a contagem da frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação e escala de dor. As perguntas e respostas foram simples, rápidas e curtas. Poliana tinha tido uma boa noite de sono, com exceção de momentos em que sentiu algumas dores. Tinha se alimentado pouco, recusara água, já tinha ido algumas vezes ao banheiro e esperava o horário para ir caminhar com a fisioterapeuta. Também tinha o conhecimento dos analgésicos, que seriam administrados às 16 horas. Licença, mais tarde eu volto. Caso você precise de alguma coisa, é só acionar a campainha que está ao lado da cama. Se você precisar caminhar, chame um acompanhante ou algum profissional do setor, ok? Guilherme dizia, enquanto erguia as grades da cama e verificava se as rodas estavam travadas. Se eu precisar, chamarei. Respondeu sem fazer contato visual. Eu estarei aqui sempre que você precisar. Quer que eu pegue o controle da televisão? Por favor. Após entregar o controle remoto com um leve sorriso em seu semblante, Guilherme se retira. Fim do 6º ato. Os dias seguintes se passaram dessa maneira. Em dias alternados, a responsabilidade de cuidar de Poliana no período vespertino era do técnico Guilherme. E a relação estreita entre os profissionais e a paciente se tornava um desafio cada vez maior para um cuidado efetivo. Em alguns momentos, Poliana não respondia coisa alguma. Não queria sair da cama. Ficava pensativa em silêncio. Muitas vezes chorava,
outras vezes discutia consigo mesma, em seu próprio silêncio. O quarto 309 se tornava gélido para acompanhantes, visitantes e os demais. A psicóloga fora chamada e em pouco tempo fora constatado que Poliana estava com sinais de um quadro depressivo. Se tornara um desafio barrar os avanços devastadores que o diagnóstico de esclerose múltipla trazia consigo. Em uma conversa com a mãe de Poliana, a médica deixava evidente a aflição que sentia em relação à paciente. Por favor, Poliana, temos equipes e uma unidade avançada para o suporte e tratamento que você precisa. Eu estou aqui para lhe tratar, mas se você não está disposta a colaborar, não há nada que eu possa fazer. O tratamento irá controlar a atividade inflamatória da doença e proporcionará a você uma melhora acentuada de qualidade de vida e uma melhora dos sintomas causados pela doença. E quanto mais cedo começarmos, maior o resultado, e eu estou dizendo que temos que começar agora. Entre palavras técnicas, ela pedia um auxílio, algo que poderia vir de um ente querido que a pudesse fazer reagir. O resultado não chegou. Fim do 7º ato. Tendo-se passado alguns meses de cuidado, uma atitude diferencial conseguiu chamar a atenção de Poliana, ainda que fosse uma simples pergunta. O que você pensa? Perguntou a Poliana, enquanto realizava um flush de soro fisiológico 0,9% para permeabilizar um catéter venoso periférico no dorso da mão de Poliana. Com os olhos fixos no trabalho, não deixava indícios de que ele a observava com a expressão distraída, triste e angustiada. Porém, surpresa com o questionamento. O que você quer? Retrucou de forma rude. O técnico não a julgava pelo tom rude. Ele aprendera que até a mais gentil das pessoas poderia se tornar incrivelmente feroz em um leito de enfermidade. E isso não anulava as características boas de alguém. O que você vê? Tentou sutilmente mais uma vez, enquanto limpava a bancada de medicação. Percebi que você continua olhando pela janela e parece que está preocupada com o clima. Mas o que você realmente vê? Guilherme mantinha os olhos na limpeza concorrente em sentido único da bancada, como se aquela tarefa exigisse muito esforço, para que a pergunta soasse o mais leve possível. Vejo somente tudo que era meu, tudo que me esforcei para conseguir se esvair com o tempo, como se aos poucos meu ser enferrujasse, como se fosse um metal exposto ao sol e à chuva. A resposta levava Poliana a um outro ambiente. Em sua mente ela já não estava mais naquele leito de hospital. O olhar distante que transpassava a janela de vidro, o dia ensolarado, a presença de mais alguém. Em sua mente ela já não conversava com alguém superior tentando barganhar a atual situação. O porquê de ter acontecido. O que ela poderia fazer para mudar tudo. Com paciência, Guilherme esperou as próximas palavras surgirem. E elas vieram grossas e em um tom de voz alto. Deseja alguma coisa? O que está esperando? Estou fazendo. Não sou assim. Não era a forma que eu gostaria de tratar alguém. Mas por que essas coisas tinham que acontecer comigo? Mudei tanto a ponto de me fazer acreditar estar bem quando não estou. Por que não posso mostrar o quanto estou chateada, triste, desesperada com essa situação? Não é justo comigo também. É muito injusto. Pensou Poliana. A resposta seguinte soou baixa, surpreendendo até ela mesma. A questão é que eu me dediquei, me esforcei, fui uma boa filha, uma boa amiga, me foquei inteiramente para os meus estudos e não dei tanta importância para a minha saúde. Mas o que eu poderia ter? E agora eu tenho algo que está me definhando aos poucos, lentamente, como uma tortura. Está roubando tudo de mim e eu estou arrependida. Mas não há nada que eu possa fazer para mudar isso. E parando para pensar,
Mesmo que estivesse dedicada à minha saúde, não era algo que eu poderia prever. Na mente de Guilherme, ele almejava mostrar a ela o quanto o tratamento poderia ajudar. Ouvir atentamente cada palavra dita por ela poderia parecer desnecessário para outro técnico, mas ele entendia que para mostrar algo a ela, precisaria saber o que ela estava vendo, sentindo e pelo que estava passando. Poliana levantou os olhos para o profissional, em um intuito de buscar o jugo, mas ele a olhava calmo, com uma expressão pacífica, em um convite para que ela continuasse a falar. Aconteceu em minha formatura. A dor foi lasciva. E mesmo que eu não seja uma profissional de saúde como você, e não entenda muito sobre isso, no mesmo momento senti que algo dentro de mim estava inteiramente errado. Todo esforço e dedicação não significam muito agora. Poliana sentiu seus olhos marejados. A voz ficou embargada. Ela não queria chorar, principalmente na frente de um estranho. Agora, parece que tudo foi uma grande bobeira e que nada valeu a pena. Nada vale a pena. É injusto comigo. É muito injusto comigo. O técnico, em silêncio, a escutava. Não observava a doença. E chegava uma mulher forte, com uma grande história e participativa do momento. Ele calmamente escutava palavras que saíam do íntimo de sua paciente. Um remédio silencioso, que não era proveniente de uma receita médica. Os instantes a ouvindo tirava ideias na mente do jovem técnico. O destino é mesmo implacável. Como dizem, ele é um parente elegante do acaso. E neste acaso, aqui estou eu, lidando com algo muito maior do que eu. Entendo o esforço e a angústia dela por achar que foi tudo em vão, mas sinto que preciso mostrar a ela que ainda não acabou, que ainda há vida e força. Preciso agir. Poliana, disse num tom firme, enquanto apoiava as mãos na bancada, olhando diretamente em seus olhos. A vida nos leva a diversos caminhos, alguns inimagináveis. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que mesmo que a gente faça planos, ela é uma jornada a qual percorremos sem saber ao certo onde nos levará e qual reviravolta poderá acontecer. O momento ao qual se encontra agora não é sua culpa. Todo o seu esforço não foi em vão. Sabe o que eu vejo quando te olho, Poliana? Vejo uma mulher guerreira que sempre se esforçou para conseguir o que quer, e não será agora que irá entregar suas armas e baixar a guarda, não é mesmo? E você não está sozinho nessa luta. Você tem seus pais e amigos ao seu lado. Sei que quando as coisas estão difíceis e situações inesperadas acontecem, fica mais difícil se manter de pé. Nosso coração se enche de um sentimento profundo de tristeza, e é difícil enxergar a luz no fim do túnel. Mas lembre-se, a luz no fim do túnel pode ser você. Poliana, naquele momento, surpreendeu-se. Sua única reação foi ficar ali, parada, olhando por mais alguns instantes, até que ela pudesse concluir seus pensamentos e digerir o que acabara de ouvir. Com a complexidade de si e de suas emoções, não haveriam conclusões, tampouco uma única resposta. As lágrimas rolaram de forma silenciosa, os suspiros quase inaudíveis. O ambiente pesado ficou um pouco mais leve. Sem necessidade de resposta, o técnico Guilherme lhe ofertou um copo d'água e esperou que ela lhe solicitasse algo mais. E admirou-se ao escutar um agradecimento antes de se retirar do quarto. Obrigada, Guilherme. Mal posso conter minhas mãos. Estou tremendo. Será que a assustei? Estou apreensivo. Espero que ela não pense que não fui profissional ao dar-lhe aquela resposta. Senti que precisava dizer aquilo a ela, e sinto que ainda não acabou. Pensou Guilherme. Neste momento, sentiu seu rosto ruborizar-se, tentando digerir o episódio pela qual acabara de passar. Naquele dia, o plantão passou rápido, sem intercorrências, e com a mesma dedicação, o técnico cuidou dos seus demais pacientes. Há alguns ouvindo,
a outros prestando os cuidados, e a tantos outros auxiliando em suas necessidades. Mas havia dentro de si ainda um desejo de mudar e transformar, e levar uma verdadeira resposta à paciente Poliana. Na volta para casa, Guilherme fora tomado por pensamentos. Sua mente fermentava uma ideia de que de alguma forma poderia ajudar Poliana. Mas ele só não imaginava a significante diferença que isso faria em suas vidas a partir dali. Fim do 8º ato. Ato 9. Motivos. Durante a noite anterior, Guilherme pensara em tudo o que havia acontecido. Ele queria poder ajudar, mudar algo, transformar. Percebeu que mesmo tendo aprendido sobre como cuidar do corpo de alguém, havia muito a aprender sobre cuidar da alma de alguém. Foi quando ele, no momento de introspecção, lembrou de tudo o que vivera até ali. Lembrou de seus motivos. Foi quando entendeu o que era preciso ser feito. No plantão seguinte, o jovem Guilherme entrou novamente no quarto de Poliana. Dessa vez, levava consigo um carrinho de medicação, um pote, muitos post-its, uma caneta e, com certeza, muita coragem. Boa tarde, Poliana. Como tem passado? Ele esperou que ela respondesse, mas ela o observava curiosa. Talvez ainda esperasse uma resposta da conversa anterior. Eu estou aqui mais uma vez para realizar seus cuidados e a administração de algumas medicações. Guilherme terminou a administração da medicação e a observava com expectativa, esperando que ela falasse algo, ou que ele desse uma nova abertura tão íntima quanto a anterior. Mas não ocorreu. O silêncio ocupou o quarto e então ele mesmo resolveu falar. Eu trouxe algo para você, um pote, post-its e uma caneta. Vamos para mais um breve intervalo e não deixe de mandar mensagens no nosso WhatsApp sobre o que você está achando da nossa novela. Boa noite! Nessa época de pandemia, os supermercados Euro e Hiper estão com uma super promoção de produtos de higiene e de limpeza. Temos sabonete líquido a partir de R$ 3,99 e álcool em gel a partir de R$ 4,99. E também temos cloro para limpeza de celular, um super galão de 5 litros por apenas R$ 8,99. E agora, minha colega Ariadne vai passar para vocês uma super iniciativa dos supermercados Euro Hiper para ajudar comunidades mais carentes. Nós, da família Euro Hipermercados, também gostaríamos de fazer a nossa parte e ajudar a população em meio a essa crise. Estaremos doando 10 toneladas de alimentos e 10 mil litros de álcool gel que serão distribuídos nas periferias paulistas. E a Andressa, que é uma de nossas representantes, anunciará agora uma doação em dinheiro para uma ILPI. É isso mesmo, Ariadne. É com muito prazer que nós do Hipermercado Euro anunciamos a doação de R$30 mil para a ILPI Docilar, que amparará cerca de 50 idosos residentes. Hipermercados Euro, aqui o seu dinheiro rende mais. E o que quer que eu faça com isso? É um novo tipo de tratamento? Respondeu esboçando um leve sorriso e uma feição curiosa. É simples. Nele você pode escrever motivos. A vida tem escolhas. Todos os dias de manhã, você pode fazer uma nova. Eu não posso dizer o porquê disso estar acontecendo e compreendo sua dor, mas não posso senti-la. Então não há problema algum em estar triste ou sentir raiva. Porque quando olho para você, como já lhe disse, vejo o quanto você é forte, o quanto você é importante e capaz. Por isso te trago motivos para você lutar e para não desistir. E se todos os dias você escrever um motivo e colocar dentro desse pote, e isso de alguma forma te ajudar, terei cumprido meu papel quanto à profissão que eu jurei exercer. Guilherme entrega a ela os materiais, deixando-os em cima da bancada. Após isso,
sorri gentilmente para Poliana, pede licença e se retira do quarto. O silêncio toma conta do local. Passei tanto tempo tentando entender, superar essa dor, que achei que estava ficando louca. Quando perdi o meu controle e desmoronei, senti que havia um anjo de misericórdia para ver todos os meus pecados. E como um vento passageiro, desejei a morte, mas estava cansada demais até para isso. E agora me restam essas duas opções: tentar sobreviver desta forma ou ressignificar a minha vida e viver plenamente o tempo que me é permitido. O que Guilherme disse me tocou. Realmente, a vida é uma jornada e me vejo tendo que aprender a engatinhar antes de aprender a caminhar novamente. Pois não há como saber o que o amanhã me trará. O tempo, o grande, velho e implacável tempo, vejo-o esvaziando pelas minhas mãos. Preciso dar-lhe um significado. Como diz Guilherme, preciso dar-lhe motivos. Fim do 9º ato. Ato 10. A despedida. Havia um ano desde que Poliana tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla, quando o jovem tímido, divertido e discreto técnico fez o seu pequeno gesto que mudaria a perspectiva de Poliana. A mulher do quarto 309 já não era mais a mesma. Em seus olhos brotava uma faísca de esperança, um anseio por permanecer, por deixar sua marca e deixar um pouco de si para as outras pessoas. Mesmo que notável, seu estado clínico patológico evoluiu rapidamente. O seu organismo não aceitou diversas possibilidades de tratamento, até que foi possível a estabilizar. A alta taxa de internação para acompanhamentos semanais passou a ser motivo de vitória, sorrisos e comemoração. As idas contínuas ao hospital mudaram em muito seu meio social e a sua visão sobre as coisas. Por diversas vezes, ela passou a ser escolhida para dar discursos motivacionais para pacientes diagnosticados com patologias crônicas. O técnico Guilherme raramente a via, mas algumas vezes se encontravam na área de conveniência do hospital, onde ele sempre perguntava sobre o pote dos motivos. Poliana brincava, dizendo que o pote agora era pequeno demais. Completou-se exatos 7 anos quando a paciente evoluiu de maneira exponencial, trazendo-a de volta aos leitos de internação. O setor, ao observar a evolução gradualmente rápida de Poliana, sua imunidade cada vez mais baixa, profissionais lutavam na escolha correta do próximo passo que seria decisivo, e cada dia se tornava uma vitória. Mas mesmo com esforços, o tratamento adequado, os cuidados prestados, nada revertia o prognóstico, e era visto um fim inevitável. Na manhã ensolarada do dia 23 de agosto, a paciente Poliana faleceu após contrair uma infecção, e seu quadro clínico evoluiu para um choque séptico. Nos últimos dias, ela estava tranquila e calma, sem que a tristeza fizesse morada em si. Poliana já havia vivido as fases do luto em vida, e muito antes de todos, aceitava seu fim. Suas perguntas ao decorrer dos anos tinham sido respondidas. Para quem fica, a dor sempre é maior. O óbito deixou o setor em luto. Familiares e amigos mostravam angústia, desespero e aflição pela perda de um ente querido. A mãe de Poliana ficou por horas no quarto 309, até que seu esposo veio a tomar nos braços para ajudá-la a se retirar. Desmaiou 2 vezes enquanto recolhia os pertences da filha e, antes de sair do quarto, apagou a luz e disse: Bom descanso, minha filha. Nem o mais valente das pessoas está preparado para perder alguém que ama. Não importa se é uma mãe, um pai, um irmão chato ou uma prima distante.
Quando se perde alguém que ama, por um instante, se perde o chão. A noção de tempo e espaço se esvai, e é como ser empurrado de um avião sem paraquedas. Ser quebrado em 1000 pedaços ao colidir com o chão, depois de ter que juntar tudo e voltar a andar. Fim do 10º ato. Ato 11. Recordação. Tendo passado 2 meses, a mãe de Poliana retornou ao hospital. O olhar ainda melancólico, fixo no chão, revelava as dores há pouco tempo. Vestida de roupas pretas, andando em passos lentos, trazia consigo uma sacola marrom de papel grosso. Pede para subir até o setor em que Poliana havia ficado internada. Gostaria de falar com a equipe de enfermagem, e em particular com um técnico de enfermagem chamado Guilherme. E para a equipe de enfermagem, disse: Eu sei o quanto se esforçaram em cuidar da minha filha. No início, quando ela descobriu que estava doente, ela se fechou, se transformou e vi fases que jamais achei que veria em Poliana. Achei que não iríamos conseguir passar daquilo. Em lágrimas, dizia: Mas um dia ela começou a juntar forças. E, sinceramente, só hoje eu entendo de onde ela tirou tanta força. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu queria ter tido esclerose múltipla ao invés dela. Eu queria ter morrido em seu lugar. Porque era minha filha. Porque era a pessoa que eu mais amei nesse mundo. É por isso que eu quero agradecer por terem lutado por ela até o final. Por não desistirem dela até o último momento. Por terem tido paciência, entendimento e amor com a pessoa mais importante da minha vida. Obrigada a todos. A Guilherme, em particular, disse: Você deu algo à minha filha. Da sacola marrom, ela tirou um pote, simples, pequeno. Guilherme reconheceu de imediato o pote que há muitos anos havia dado a Poliana. Ela havia se tornado uma paciente especial. Ela sempre me dizia que era um pote pequeno, que continha um segredo do seu universo. Às vezes Poliana segurava antes de vir ao hospital, e antes de vir, na última vez, ela me pediu para trazer para ela. Agora entendo. Por muitos motivos acho que isso não pertence a mim. As palavras lhe fugiam. As lágrimas lavavam o seu rosto. Em um gesto simples, ela o entregou o pote. Guilherme abriu o pote e, ao fundo, avistou um único post-it. Ele o tirou e abriu, lendo em voz alta, mas a mensagem soava como a voz de Poliana. Recebi motivos para continuar. O técnico de enfermagem Guilherme me mostrou o porquê de não desistir. Quero ser feliz até o último dia. Quero viver até o último momento. Sim, a vida é uma condição biológica e sociocultural baseada nos pilares da existência. E todas as formas de vida coexistem e vivem entre si. O que distingue nós, humanos, de outras formas de vida está na própria semântica da palavra humano. E mais do que isso, é o ato de humanamente amarmos uns aos outros. E esse amor é a única coisa que transcende as dimensões de tempo e espaço. Nascido de laços, de consanguinidade ou de relações sociais, é a base da nossa criação. Desde nossa concepção até nosso último suspiro. Nessa história, mostramos as várias facetas desse sentimento, que significa mais, que talvez seja alguma evidência, algum artefato de maior dimensão que não podemos conscientemente perceber, não conseguimos entender, mas que sentimos.
E se sentimos, faz sentido. Esperamos que tenham sido tocados para despertarem o melhor de si, para que, independente de qualquer diferença, cor, credo e profissão, sejamos apenas humanos. Fim. Vocês acabaram de ouvir O Outro Lado do Leito 309. Você está chorando, minha cara? Não, mas eu confesso que eu quase chorei. Eu também fiquei muito emocionado. Será que só foi a gente? Bom, vamos saber através do nosso WhatsApp, que é o 94002 8922. Vamos ver o que os nossos ouvintes acharam da novela. Olá, boa tarde. Boa tarde, Cauana. Boa tarde, Breno. Eu sou a Daiane, de São Paulo. E eu quero agradecer a oportunidade de participar da programação Rádio Einstein News. Olha, eu confesso que eu estou enviando esse áudio muito emocionada, porque eu entrei de cabeça nessa história e eu senti o que Poliana passou naquele momento, principalmente a mãe dela, porque eu tenho uma filha jovem, de 24 anos, que ela também está prestes a se formar na faculdade. Então não teve como eu conter as minhas lágrimas. O que me marcou demais na história foi a empatia do técnico de enfermagem, o Guilherme. Que atitude linda que ele teve, né, gente? No momento em que ele diz que, mesmo tendo aprendido a cuidar do corpo de alguém, havia muito a aprender como cuidar da alma. Ele já demonstrava interesse em ajudar a Poliana. E ele fez questão de mostrar isso para ela, que ela não estava sozinha. Que foi quando ele entrou no quarto dela no dia seguinte e disse para ela: eu não posso dizer o porquê disso tudo está acontecendo com você, nem compreender a sua dor, mas eu posso senti-la. E com isso, a Poliana sabia que ela não estava sozinha. Porque quantas pessoas falou isso para Poliana? Poliana estava ouvindo frases como: tudo vai dar certo, você vai ficar bem, você vai sair dessa. E ele não, ele se colocou no lugar dela. Ele fez da Poliana uma pessoa resiliente. Vocês têm noção que tal ação teve um peso tão grande na vida dela que ela enfrentou o tratamento da melhor forma possível? Porque, convenhamos, que para Guilherme seria muito mais fácil ele entrar no quarto e ser simpático. Porque a simpatia, ela é algo muito mais superficial. A simpatia é você sorrir para a pessoa, você não resistir em dar um conselho. Simpatia era o que a Poliana mais estava tendo naquele momento. Então, isso foi o auge de como a Poliana começou a enfrentar tudo daquele dia em diante. Outra atitude que me marcou demais foi a da mãe da Poliana, ao entregar o pote para o Guilherme. Porque, gente, ela demonstrou toda a gratidão que ela e a família teve por aquele profissional da saúde durante todos esse ano. E eu tenho certeza que isso para ambos marcou demais. Pois a gratidão, ela é uma coisa muito linda, porque a gratidão, ela transforma os pequenos gestos em grandes memórias. Então, só mais um recadinho antes de finalizar esse áudio. Eu queria deixar um recado para os ouvintes, para os apresentadores, que, gente, vamos ter só mais um pouquinho de empatia pelo próximo. A empatia é o encontro da emoção, formando um elo de compreensão. Então, a sua dor é a minha dor, mas vamos tirar isso do papel, vamos usar com o próximo. Vamos usar com um coleguinha do lado, aquele colega de trabalho, um vizinho, alguém que com certeza
A pessoa que precisa de você está mais perto do que você imagina. Vamos colocar isso em prática, que a sua dor é a minha dor. Então, Rádio Einstein News, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Você falou perfeitamente de tudo que aconteceu e a forma como foi abordado, né, o tema da empatia. Muito obrigada pela participação. Temos mais algum ouvinte? Temos sim, vamos ouvir? Vamos. Boa tarde, Cauana. Boa tarde, Breno. E boa tarde também a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Einstein News. Eu sou a Vitória, aqui de Pirituba. E olha, eu confesso que me emocionei muito com a história de hoje. Eu percebi que um ouvinte mencionou o termo empatia agora há pouco, e logo me veio à cabeça as ações empreendedoras que os personagens tiveram também nessa história. Por exemplo, o técnico de enfermagem Guilherme, além de prestar uma assistência humanizada, ele inovou com criatividade ao tomar a iniciativa de levar o pote dos motivos para Poliana, o que transformou totalmente o futuro dela a partir dali. Em consequência dessa atitude, a Poliana, após deixar o hospital naquele primeiro momento, também teve ações empreendedoras ao contar sua história às outras pessoas por meio de palestras sobre sua doença e sua trajetória. Eu particularmente achei incrível o poder de transformação que uma ação traz, e é nesse contexto que se pode distinguir o empreendedorismo do empreendedor, a ação. O que propriamente define o empreendedor, além de sua vontade de inovar, é claro, é a ação que ele decide tomar. E essa ação ela até pode começar pequena, sutil, mas com investimento toma proporções inimagináveis. E olha, retomando a história, apesar de muito comovente, ela nos traz uma reflexão de como nós mesmos podemos agir, seja na vida pessoal ou profissional. E é isso, meus caros. Um grande abraço. Verdade, muito interessante esse fato. Obrigado, Vitória. Parece que nossos ouvintes estão se empolgando, hein? Pois Tem muitas mensagens chegando por aqui, mas infelizmente nós só podemos ouvir mais Infelizmente. Oi, eu gostaria de dizer o quanto eu gostei dessa novela. Achei super interessante porque retratou a importância e a necessidade desses profissionais da saúde na vida de seus pacientes. Um exemplo disso foi a Poliana, uma pessoa que já havia perdido a vontade de viver, era uma pessoa muito sensibilizada, algo natural, já que sua rotina havia mudado por conta de sua doença. No decorrer dessa história, eu pude perceber o comprometimento, a empatia e a solidariedade desses profissionais, algo amplo além dos cuidados com a saúde. Acredito que com todo esse carinho e respeito que tiveram com Poliana, seus últimos dias foram muito mais felizes. De fato, o tema de hoje foi surpreendente e muito emocionante. Meus sinceros agradecimentos a todos os participantes e em nome do programa Acredite ou Não da Rádio Einstein News. Vamos para o nosso último intervalo, voltamos já. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família, amor aos seus amigos, amor a quem você nem conhece, amor à vida. É por amor que pedimos, fique em casa. Assim a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Voltamos do intervalo. Mas, como tudo que é bom dura pouco, Pois estamos é. chegando ao final de mais um programa. Nós agradecemos a sua audiência e participação. Esse programa acaba muito rápido, não é mesmo? Sim, é realmente uma pena. Mas fiquem sintonizados, porque amanhã tem mais. Encerraremos agora com uma homenagem que os alunos do curso de técnico de enfermagem prepararam.
boa tarde a todos. É com imenso prazer que venho, através desta homenagem, relembrar da nossa trajetória no Instituto Eurofarma. Com muita ansiedade e esperança, o desejo de conquistar um sonho que temos em comum, nos formar em técnicos de enfermagem. Éramos em muitos candidatos e logo após a prova teórica, a entrevista, que destas eliminações fomos escolhidos para realizar o PET 2018. Nós alunos compartilhamos de 2 incríveis profissionais, David e Juliana, que com muito orgulho de suas profissões, fez com que nós pudéssemos aprimorar a nossa matemática e o nosso português. E claro que não poderia deixar de citar sobre a tabuada de cor e salteada que o professor fazia como chamado oral e sobre aquele texto que contava a história da tia Alda e os verbos recitados com a professora Juliana. Momentos que marcou nossas vidas e muito mais momentos de prova, que a cada uma delas era uma ansiedade inexplicável e cheias de esperanças que tudo daria certo. Claro que éramos bem disciplinados e apetitosos, e os lanches de fim de tarde eram nosso xodó e, por sinal, maravilhosos. Somos agradecidos pela oportunidade de poder participar do PET, desde o porteiro até a coordenação, por ter nos recebido de braços abertos. E dentro de nós, acredite, tem um pedacinho de cada um de vocês, mestres. E como no último dia na instituição, lido pelo professor David, repasso e compartilho um verso de Folhas de Amizade. Desejo a todos vocês folhas das nossas árvores, paz, amor, saúde, sucesso, prosperidade. Hoje e sempre, simplesmente porque cada pessoa que passa em nossa vida é única, sempre deixa um pouco de si e sempre leva um pouco de nós. A Escola Técnica do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, mantida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, foi criada em 1989, com a proposta de formar profissionais que possam atuar na gestão dos diferentes espaços organizacionais, qualificando-os para atender à exigência do mercado de trabalho e às necessidades da comunidade em geral. Queremos parabenizar e deixar nossa gratidão a todos. Hoje vivemos um momento de grande alegria, que com certeza vocês, professores, fazem parte da trajetória até aqui percorrida. Pela alegria e tristeza, pela amizade e pelo respeito, queremos agradecer, não somente por nos proporcionar a ampliação dos nossos conhecimentos, mas pela experiência de vida diária, com a qual crescemos ainda mais. Que tenhamos a oportunidade de nos encontrar como colegas de profissão. Queremos dividir com todos vocês essa conquista, onde entramos uma pessoa e saímos daqui como grandes técnicos de enfermagem. Que o sucesso no desempenho das atividades dessa importante instituição continue sempre presente, a fim de contribuir cada vez mais para a conquista de cada aluno. Temos orgulho de fazer parte de uma instituição que tem como missão oferecer a excelência de qualidade no âmbito da saúde, da geração do conhecimento e da responsabilidade social, como forma de evidenciar a contribuição da comunidade judaica à sociedade brasileira. Obrigada por nos proporcionar fazer parte dessa história. E assim, concluímos que nosso carinho e admiração a essas instituições são incalculáveis. Costumo dizer que são como mães, nos geram leigos, ensinam e criam para o mundo do mercado de trabalho, sabendo que não é nada fácil, que enfrentaremos muitos obstáculos, mas através da nossa persistência e coragem, podemos chegar aonde quisermos, se lembrarmos que nós conseguimos e que tem alguém ou algo confiante dentro de nós. Terminamos mais um ciclo de coração cheio de gratidão. Instituto Eurofarma e Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, mentores, professores, bibliotecários,
enfermeiras, secretários e auxiliares de limpeza, o nosso muito obrigado. Obrigado pela ajuda, obrigada pelos conselhos, obrigado pelo carinho e principalmente obrigado pela oportunidade de ter sido seu aluno e compartilhar ensinamentos tão ricos e como ser um profissional melhor, ensinar como tratar e transformar vidas, que são o amor de alguém, assim como nós. A todos, o nosso carinho e admiração. Esse é o início de tudo que vocês têm nos proporcionado e capacitado. Obrigado.